Como é a barbearia no século 21? Bom, estamos num novo século, né? E existem outros desafios, né? Novos desafios, novas habilidades que qualquer profissional precisa encarar e desenvolver. E dentro da barbearia isso não é diferente, tá, pessoal? Então eu vou falar um pouquinho hoje, no vídeo de hoje, sobre essas novas habilidades que a nossa profissão de barbeiro, né, o mercado acaba exigindo de você essas novas habilidades. E vamos falar um pouquinho sobre quais são essas novas habilidades e como você pode desenvolver ela, beleza? Então, solta a vinheta! Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, começando, quais seriam essas habilidades que um barbeiro hoje tem que ter, Eduardo? Né? Pelo que eu sei, o barbeiro tem que saber cortar cabelo, ok? Ah, tranquilo. Galera, essa habilidade de cortar cabelo, fazer uma química, tá? São habilidades que a gente coloca ela na seguinte caixinha, né? A parte técnica. Então, quais habilidades seria essa? De cortar cabelo, fazer química, saber procedimentos capilares, são a parte técnica da sua profissão, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um professor de inglês. Qual que é a parte técnica dele? É saber falar inglês, né? Ensinar inglês, ok? Mas existem outras habilidades que também fazem diferença e acabam sendo, o mercado acaba exigindo de você, ok? Se a gente for pegar, por exemplo, na questão hoje que esses novos, se a gente for mergulhar na questão histórica, você vai ver que a profissão de barbearia, ela mudou muito. Isso é fato. Você fala, pô, Eduardo, verdade, o barbeiro mudou. Hoje, às vezes você tem algum cliente que fala assim, rapaz, antigamente o barbeiro era o tiozinho ali da esquina, não sei o quê, né? Hoje em dia não, o barbeiro tem essa visão, né? É tido mais como não é um serviço assim simples, ok? É de cuidado pessoal, cuidado da imagem. Então você tem outra visão hoje da sociedade com relação à profissão do barbeiro. É claro, como a sociedade tem essa outra visão, você também precisa desenvolver outras habilidades que antigamente talvez não seriam tão necessárias, mas nesse novo mundo, nesse século 21, são habilidades necessárias, ok? Não só a parte técnica, né? São habilidades que a gente fala que são habilidades comportamentais, do comportamento, tá? Aí existe uma relação que a gente fala o seguinte, de 80-20, tá? Que é foi trazido por um matemático chamado Pareto, que ele fala o seguinte, que 20%, certo? Do seu, né, do que realmente seu esforço mais importante, ele impacta em 80% dos seus resultados. Então, às vezes, por exemplo, você tá vamos colocar aí 80-20, né? Você dá grande ênfase na sua habilidade técnica, certo? Você gasta 80% do seu tempo na habilidade técnica, sendo que ela vai trazer o retorno de 20%. Não estou falando aqui, tá, pessoal? Eduardo, então não tem que aprender a cortar cabelo, não tem que aprender a parte técnica? Tem, isso é essencial, certo? Tá? Eu lembro uma frase do seu Elias mesmo que ele falava o seguinte, pô, cortar cabelo bem é o básico, velho. Esse é o básico, tá? Você saber cortar um cabelo bem, fazer um bom procedimento químico, isso aí é o básico, é o que o cliente, no mínimo, ele espera. Quando ele senta na sua cadeira, ele espera que você vai cortar o cabelo dele bem, certo? Tá? Que não vai fazer nenhum caminho de rato, que não vai fazer nenhuma cagada, certo? E isso é o básico. Então, às vezes a gente dá ênfase na questão do perfeccionismo, né? É claro que a gente tem que estar sempre querendo melhorar a nossa técnica e estudar. O estudo, pessoal, eu falo o seguinte, eu sou um eterno aluno, tá? Eu acho que todo professor é um eterno aluno, que o professor, ele se dá conta que ele não sabe tudo, certo? Ele nunca vai saber tudo. E que ele tem que estar sempre se atualizando e buscando. Então, todos nós somos professores, todos nós somos eternos alunos, tá? Às vezes o que eu sei é um pouquinho a mais que você, mas se você estudar, você também vai ter esse conhecimento. Okay? Então, estamos sempre aprendendo. E se eu parar de estudar, se eu achar assim, quando você acha que sabe tudo, eu estou bem, entra na sua zona de conforto, aí você acaba parando, estagnando naquilo. Isso é horrível. Okay? Então, a parte técnica, a gente tem que aprender, Eduardo, é importante? Sim, não estou falando que ela não é importante. Ela é importante, tá? Só que ela não é tudo.
Às vezes, o que a gente vê hoje em dia é o seguinte, você dá muita ênfase na parte técnica. O cara baixa na parte técnica, parte técnica, parte técnica. Só que no século XXI mudou as coisas. Não é só a parte técnica que o seu cliente quer. Ele não quer só a parte técnica, ok? Tem outros pacotes. Eu falo que a tecnologia ela nos aproximou tanto e ela trouxe como trouxe novas oportunidades, também trouxe novas demandas, tá? E aí, depois eu vou entrar um pouquinho adiante, falar um pouquinho da pandemia, o impacto que teve, tudo. Mas vamos lá, vamos pegar na questão histórica para deixar bem estruturado para você. Pô, a barbearia. Se a gente for pegar na questão histórica, a barbearia, né, os primeiros ali, a gente fala até que começou no Egito. A gente tem no Egito antigo ali, já que os homens faziam, né, a barba, tiravam o pelo. Mas quem que fazia, quem que executava esse serviço, Eduardo? Eram os escravos, velho. Eram os escravos que faziam isso. Era um serviço, né, como é a parte mais técnica, mas era um serviço mais, assim, menos importante, relevante. Então quem fazia isso era o escravo. O faraó não fazia sua própria barba. Nunca. Ele tinha um escravo para fazer isso. E se você for pegar esse contexto tudo, você vai ver que a profissão de barbeiro, né, essa parte técnica nossa, ela foi sempre muito marginalizada. Aí aqui quando a gente pega no Brasil, que a partir de 1888, que a gente tem 13 de maio, que a gente tem a abolição da escravatura, né? Não vou entrar na questão técnica de que a abolição já estava, né, meio que ou vai mesmo, né? O povo a gente já estava correndo atrás disso aí e o povo fazia uma pressão sobre o reinado. Mas, tá, vamos lá. Questão histórica lá, 15 de maio de 1888 teve a abolição da escravatura. Tá. Aí esses escravos agora são livres, eles trabalham e ganham dinheiro, tá? Não trabalham mais só pela comida. Teve muitos escravos que foram para quê? Foram migraram, né? Às vezes foram para a cidade e chegando na cidade eles vão fazer quais serviços? É costureira, é sapateiro, é barbeiro, tá? Muitos escravos vieram, tá? Migraram, foram para as barbearias. A barbearia no Brasil ali, que a gente tem, no Brasil Império ali, nosso Brasil colonial, a gente tem o barbeiro, a maioria dele era escravo, era feito por escravo, ok? Tá? Então, por exemplo, até a profissão de barbeiro meio que se mistura com a profissão também, para a gente voltar um pouquinho mais atrás, com a profissão de médico, a gente tinha o barbeiro cirurgião, que fazia um pouco de tudo, tá? Então você tinha a questão técnica, mas não tinha outras habilidades presente ali. Era mais habilidade técnica pura. E o escravo, quando ele veio ali, né, não tinha outro serviço, então eles foram buscar qualquer coisa que eles pudessem fazer. Então muitos escravos que viraram barbeiro, eles viraram para a parte técnica. Então o cara sentava na cadeira e queria que ele fizesse a barba e cortasse o cabelo. E só, velho. Era isso que pedia. E via ele como como uma profissão, vamos colocar uma profissão menos importante, menos relevante. Essa era a visão que tinha da época dos escravos. Então aí foram indo, continua a profissão de barbeiro crescendo no Brasil, sempre existiu. E você chega num período que o barbeiro, né, até a gente colocar ali na década de 60, 70, né, até 70 ali, o barbeiro ele tem aquele tiozinho que faz a barba, não sei o que, do meu avô gosta de fazer a barba também, ou deixar o bigode, ou tirar toda a barba. Então o cara tirava toda a barba, ele não se preocupava, por exemplo, ele chegava e escutava o cliente ali, falava, o cliente, eu quero cortar o cabelo, corta baixinho, cortava, não se preocupava tanto em estar melhorando a parte técnica dele, vou aprender a fazer aprender cortes diferentes, tá ligado à moda, né? Então não existia. Acabou que a barbearia nesse período eles foi meio que desvinculando da moda, das questões assim ligado com a beleza masculina, né? Até mesmo que o homem mesmo nessa época tinha um outro perfil. Mas ali na década de 90, a gente já começa, década de 90, principalmente depois do ano 2000, a gente vê uma nova crescente, que o homem começa a se preocupar mais com a questão da aparência, né? Falar, poxa, eu gosto, eu quero andar bem vestido, na moda, começa a se cuidar mais, cuidar da alimentação, ir para a academia. Então você vê um novo perfil de clientes surgindo ali. Tá? E depois dos anos 2000, então a barbearia também, esse primeiro perfil, pessoal, desses homens que se preocupam mais com a moda,
de início, eles não encontraram a barbearia preparada para isso. Tá? A barbearia não atendeu essas novas necessidades desse perfil novo do cliente. O cara que chega lá, fazer a barba, cortar o cabelo. Ah, mas e que tipo de corte você tem? Ó, o corte de fulano de tal, da revista que eu vi lá, não sei o que, sei o que. E o que acabou acontecendo ali no Brasil, né? Esses homens que estavam mais preocupados, que estavam querendo, a gente agora tem um novo, a gente é hétero, mas a gente quer se cuidar, a gente gosta de se cuidar, de ter um cabelo na moda, uma barba bem feita. E o cara acabou migrando mais para os salões de beleza. Tá? Então era comum você ver muitos homens nos salões de beleza. Por quê? Ali as mulheres, as cabeleireiras, elas estavam mais em contato com a moda. E nesse contato que ela estava mais próximo com a moda, ela conseguia proporcionar isso para o seu cliente. Então o cliente chegava e, porra, bacana. Ó, tem um cabelo aqui do cara que fez a novela das 9 lá, não sei o que, né? Lima Duarte, na época do galã lá e tudo. Então eu quero esse corte, né? Antônio Fagundes, eu quero esse corte, tudo. E o cara acabava, então como as cabeleireiras estavam mais preparadas nessa parte, muitos dos homens deixavam de ir para a barbearia e iam no salão de beleza, certo? Tá? Mesmo às vezes não se sentindo tão à vontade. Porque às vezes era um ambiente que era predominantemente feminino, mas o homem, o que ele queria? O cara, ele queria sair, queria melhorar o cabelo, estava se cuidando mais e somente as cabeleireiras estavam mais preparadas para atender esse público. Tá? Então o que acaba acontecendo? Acontece um fortalecimento muito grande dos salões de belezas femininos, né? Que os homens começam a frequentar esses salões de belezas e em contrapartida, a gente tem, às vezes, não vou falar assim, acaba tendo um declínio na barbearia. Você tem um estereótipo que a barbearia é do tiozinho que gosta lá de, meu avô vai lá fazer a barba. Cortar aquele cabelo simples ali, beleza, tá? Então, querendo ou não, acaba tendo esse estereótipo, tá? Esse modelo mental pré-fabricado da sociedade com base na profissão do barbeiro. Que o barbeiro é aquele cara que tira toda a barba ou corta o cabelo ali rapidinho, certo? 10 minutos ele corta o cabelo, tá? Você faz a barba, meia hora, em 20 minutos você está pronto, tá? Ok? Dependendo, você faz igual o miojo, 5 minutinhos o cara está pronto, tá? Então eu tinha aquela preocupação somente na parte técnica de, esse aqui, o feijão com arroz. Mas a gente está em novos tempos, pessoal. Então o homem não quer mais somente isso. Né? O cara já começa a se preocupar muito mais com a questão da aparência, como que ele vai ser feito, como ele vai ser visto na sociedade, né? O homem já não quer mais apresentar aqueles cabelos brancos. Temos um exemplo disso. Por exemplo, por que o Silvio Santos não tem barbeiro? Tá? O Silvio Santos tem quase, né, com mais de 90 anos, mas ele tem, eu acho que mais de 60 anos, se eu não me engano, 60, 70 anos, que ele corta com jaça, né? Que é um cabeleireiro, não é um barbeiro. Mas por que ele foi lá procurar o Jassa e não foi procurar um barbeiro, Eduardo? Você já se pensou nisso? Certo? Porque na época era o Jassa que tinha conhecimento sobre a questão de coloração, tintura, certo? Então o Silvio Santos, o que ele queria? Eu quero disfarçar os brancos aí. Só que os barbeiros não faziam essa parte, certo? Aí a gente tem ali duas coisas, tá? Primeira é a questão da parte técnica. A nova habilidade técnica que ele queria, certo? Tá? E depois tem a habilidade comportamental. O Silvio Santos não queria mais ser visto com o cabelo branco. Okay? Tá? Ele está se preocupando com a parte, por exemplo, como queria ser visto pela sociedade. Então ele quer o quê? Eu quero um lugar que disfarce meus brancos. Então habilidade técnica, certo? E habilidade comportamental. Tá? Então exigia do cabeleireiro ali, no caso, ou o barbeiro que fosse, né? Além de ter a parte técnica de química, tá? Ele tem essa preocupação, de vaidade, certo? Então ele queria um lugar que que eu posso lá, que eu posso cuidar dos meus cabelos, disfarçar, né, os cabelos brancos, os grisalhos, para que eu possa estar frente da TV. Então o Silvio Santos acabou indo para a parte que um cabeleireiro, tá? Porque na época a barbearia ainda não via, né, essa necessidade, que o homem agora ele está muito mais preocupado com a questão da moda, muito mais ligado à moda, aos cuidados pessoais, né, do que antigamente,
certo? Tá? Antigamente o homem, tem cabelo branco, tá bom, deixa branca, tá ficando careca, tá bom, não tem problema. Hoje em dia não, tá? Então começou a mudar e a barbearia naquela época não respondeu. Eu posso falar o seguinte para vocês, a gente tem uma mudança ali, né, que a gente vê, né, que a barbearia ganha muita força, com vários barbeiros mesmo, que começam a ver essa demanda, começam a ver essa necessidade, ó, o cara quer pintar o cabelo, né? O cara quer andar na moda, o cara quer um corte diferenciado, quer cortar igual o cara na TV lá, o jogador de futebol, não sei o que, ele quer parecer isso. Então os barbeiros começam a ter né, esse clique de falar, porra, velho, calma aí, ó, o mercado tá tendo uma nova demanda aí, certo? Não é, eu preciso aprender novas coisas, o cara que tem um lugar reservado ali, tá, beleza. E muitas barbearias, às vezes até muitos barbeiros que migraram para cabeleireiro, ou barbeiros que eram cabeleireiro e migraram para a barbearia, né? E aqueles que eram barbeiro, foi para cabeleireiro e voltou para a barbearia, por quê? Porque viu essa nova necessidade, né? Viu essa nova forma que o cliente gostaria, né? Esse novo serviço que o cliente gostaria. Essa habilidade, né? De se preocupar mais com a moda, de estar mais atenado, de buscar mais conhecimentos. Quer ver? Não é só a parte técnica, pessoal. Buscar conhecimento, buscar conhecimento sobre a moda, ler, tá mais. Então são outras habilidades, né? Tem uma comunicação bacana, são outras habilidades que esse novo cliente quer que ele desempenhe. Trocar uma ideia, falar, o que você me sugere aí, né? O que seria bom para minha imagem, não sei o que, né? E isso seria um novo papel do barbeiro. Tá? Não só habilidade técnica, mas a habilidade de se comunicar, a habilidade de ter empatia, a habilidade de formar uma equipe. Então tem várias coisas que começam principalmente ali do ano 2000, você vê as barbearias muito mais preocupadas, ok? Tá? Por quê? Porque teve um período de tempo que estagnou, né? Teve até um certo declínio, e depois as barbearias começam a ficar preocupadas. Então as barbearias começam e aí você vê começando barbeiro, e na época, daí a gente pega ali, né, a partir de 2005, 2006, aí você tem a internet. E a internet, ela foi um grande meio de divulgação da profissão de barbeiro. Tá? Então aí você começa a surgir alguns influencers, e um deles que é hoje, talvez um dos principais influencers, que é o seu Elias, que começa a apresentar a barbearia, mas de uma forma assim, vamos colocar assim, mais chique. Certo? Tá? Por quê? Porque ele viu a necessidade do cliente, né? Que o cliente gostaria dessas novas habilidades, né? O cliente ele mudou, na verdade, as suas necessidades. Ele não quer só cortar o cabelo, tá? Ele quer estar na moda, ele quer estar bem apresentado, ele quer estar bonito, ele se preocupa com a questão da beleza, tá bom? Cafezinho aqui para molhar a garganta. Então se preocupa com a beleza, ele se preocupa com a aparência. Ele quer, né, estar conectado com a moda. Ele quer saber sobre as atualidades, os cortes atuais, e também quer saber sobre, por exemplo, as tendências. Pô, o que vai ser bacana lá o ano que vem? Qual que é a tendência? Vai usar qual cor? Né? Então, certo? Não é frescura, tá, pessoal? Tá? É uma mudança no perfil do cliente, que acaba acarretando que as barbearias também têm que buscar novas habilidades, ok? E em confronto disso, a gente tem o quê? O mundo está mudando, né? Quando a gente fala assim, ó, o mundo hoje, eles são novos tempos, ok? Tá? Então o cliente ele tem novas necessidades, novas habilidades, não só técnicas, tá? Vou frisar bem bastante para vocês, não é só técnica. Então, o mundo também muda, né? E você recebe uma enxurrada ali de informação. Eu falo o seguinte, é igual na gestão hoje, eu falo assim, ó, por exemplo, a gestão hoje, ela é digital. E você não pode fazer uma gestão com ferramentas analógicas para tentar administrar algo que é digital. Por quê? Porque você não vai conseguir conectar isso. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, alguém colocando, preenchendo um buraco com uma carreta, uma caçamba, e você tirando de pá.
Quer dizer, você vai trabalhar, vai se frustrar. Então, o mundo precisou de umas novas necessidades. E daí o cara não queria mais naquela barbearia que é tudo jogado, feio, escuro, certo? Tá? Então, por exemplo, esse novo cliente, ele pediu novas habilidades para você. E não só de cortar cabelo. Além de cortar o cabelo, ele queria um lugar que fosse higiênico, que fosse bacana, fosse bonito, certo? Tá? Ele quer se sentir bem. Não quer aquelas barbeariazinhas, certo? Que o cara só tem um vidrinho aqui redondo, certo? Uma cadeira que nem é confortável, tá? Os postes tudo aberto aqui, né? Uma mesinha nem com os postes tudo aberto, sei o quê, né? Não, porque justamente muitos clientes saíram da barbearia e foram para o salão de cabeleireiro, porque tem muitos salões que se preocupavam o seguinte: nessa parte as mulheres são muito exigentes, né? É um perfil, é uma clientela muito exigente. Então as mulheres não gostam de nada sujo, certo? Nada. Então você entra no salão de beleza, é tudo limpinho. E os homens gostaram disso. Chegaram e falaram: opa, aqui é bacana, velho. Vou fazer o cabelo aqui, ó, tudo limpinho, higienizado, varrido. Eu vou sentar na cadeira, não tem cabelo nem nada, certo? Cortou o meu cabelo, vem ali, varre. Bacana, gostei. Diferente do tiozinho que eu cortava lá, que sentava na cadeira 5 minutos, aquele monte de... Chegava em casa, tava tirando meu cabelo, mais de uns 2, 3 clientes, certo? Então, por exemplo, mudou o perfil. E daí quando as barbearias se atentaram a isso, elas também mudaram. Tá? Você criou outras habilidades, habilidades de higiene, habilidades de atendimento, habilidades até de conversação. Tá? Então, por exemplo, não foi só a parte técnica que teve que mudar. Porque a moda. Não era só. Se aquele cara que se preocupasse, fala assim, eu sou barbeiro, agora eu tô vendo que o cliente quer mais corte na moda, vou me profissionalizar nisso aí. Aí chegasse o cliente, sentasse na cadeira dele, tivesse falta, por exemplo, tudo desorganizado, tudo, aquele cara não ia ficar. Ele não ia cortar o cabelo ali. Tá? Não é pela questão técnica. Tá? O cara poderia até cortar super bem, ele não ia ficar na cadeira. Por quê? Ele ia voltar para o salão de beleza, porque lá a mulher corta bem também, tá? E qual que é a diferença? Mas lá é tudo mais organizado, higienizado. Imagine só, eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você chegue no consultório médico e o médico que vai te atender tá tudo cheio de sangue no jaleco dele, tudo. O que você pensa? E às vezes a habilidade do médico, na parte técnica, ele é ótimo, ele manda muito bem, mas o cara todo não passa aquela credibilidade para você. Você acaba não se sentindo bem. E daí, por exemplo, aquele negócio que fala, Eduardo, mas a primeira impressão não é a que fica. Fala isso pro seu cliente. Tá? Atende mal o seu cliente, uma vez só. Primeira vez que ele for lá, você atende mal. E daí você me fala para mim se a primeira impressão não é a que fica. Okay? Não tem como, pessoal. Então são habilidades que você acabou. Hoje a barbearia, ela não pede só habilidade técnica. Olha, vamos dar um exemplo aqui, né? O pessoal gosta de futebol aí e tudo. Vamos imaginar o Pelé. Pelé foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele era habilidoso, assim, ele estava à frente do pessoal da época. Tá? Copa de 70, ele arrebentou. Você pega o Pelé na Copa de 70, arrebentando tudo, habilidoso, e bota ele para jogar futebol hoje. Ele consegue jogar futebol? Ele consegue ser o Pelé, fazer o que ele fazia? Não. Não consegue. Porque o futebol mudou. Os tempos mudaram, são novos tempos. A forma de jogar futebol mudou. O Pelé é reconhecido um dos melhores jogadores de todos os tempos. Sim, porque na época dele, naquele tempo, ele estava muito à frente. Naquele tempo. Certo? Mas você pegar ele naquele tempo e botar ele para jogar hoje, não tem como comparar. Tá? Porque o futebol mudou. Você conversar com todo mundo, hoje o futebol é muito mais dinâmico, o futebol é muito mais inteligente, o futebol é muito mais físico. Tá? O Pelé naquela época estava à frente realmente de todos os jogadores. Para mim ele foi um fenômeno. Mas colocar o Pelé hoje não daria. Mesma coisa, você pegar um barbeiro de antigamente, às vezes ele vai saber cortar bem, a técnica, ele vai ter a técnica. Tanto que você perguntar para muitos professores, poxa, mas o corte, esse corte que eu fazia lá de antigamente é o corte que você faz hoje, tá? A técnica, ela tem alguns ajustes e tudo, mas o corte é o mesmo, né? Só que a forma, as habilidades hoje que um barbeiro tem que ter, não é só a parte técnica, não é só chegar e cortar cabelo.
Você não vai chegar e ficar mudinho, chegar a cortar o cabelo, o cara vai falar, beleza, e vai embora. Ok? Você não vai cortar o cabelo do cara em 5 minutos, 6 minutos. Beleza? Não cortar, não o cabelo do perfil do cliente hoje que ele quer, ele paga 50, 60, 70 reais no corte. Você não vai cortar o cabelo dele em 5 minutos. Beleza? Porque ele não quer só cortar o cabelo. Né? E se você cortar o cabelo, mesmo você cortando o cabelo dele em 5 minutos, ele vai ter a impressão que você não fez seu trabalho ainda. Por quê? Porque ele quer conversar com você, ele quer às vezes falar um pouquinho, ele quer ser ouvido, ok? Ele quer se sentir bem, né? Bem atendido. Então, hoje, as habilidades técnicas, somente a habilidade técnica, não vai te levar para ser um barbeiro de sucesso. Se você for pegar os exemplos dos outros barbeiros, todos os barbeiros ali, ó, né, que eu acompanho, muitos de vocês acompanham, vários barbeiros, você pode pegar qualquer um barbeiro bacana, que realmente cresceu, se desenvolveu, ele está muito diferente do começo da carreira dele. Não só a parte técnica, tá? Se você for pegar até a parte técnica, você vai falar, pô, mas chegou uma hora que o cara estava cortando tudo que era de bom, mas o cara mudou. A imagem do cara mudou, a forma de falar o cara mudou, o conhecimento dele mudou. Então, outras habilidades, ele teve que se equiparar. Então, às vezes eu vejo muito barbeiro saindo o cara aprendeu lá na escola de barbeiro, lá aprendeu a cortar, fazer um corte, tudo. E às vezes os caras são bons, velho. Tem cara que é muito bom. O cara tem a parte técnica muito bem lapidada, bacana pra caramba, certo? Mas, o que acontece? As outras habilidades dele não estão correspondentes. Às vezes o cara não sabe se comunicar direito, o cara não sabe fazer um atendimento direito, o cara não sabe trabalhar em equipe, o cara não tem empatia. Okay? Empatia que eu falo é o seguinte, é se colocar no lugar do outro. Tá? Todo mundo tem um dia ruim. Okay? Ah, mas Eduardo, eu tenho que ficar escutando desaforo. Não, seja educado. Seja educado. Tenha a gente fala assim, esse autoconhecimento seu. Então você tem esse autoconhecimento, fala, o que eu tenho de bom, o que eu tenho que eu tenho que melhorar. Então essa noção, o que eu tenho que melhorar? Pô, Eduardo, eu não sou bom eu não sei falar inglês. E eu quero ser barbeiro fora do país. Poxa, é uma habilidade que você tem que ter. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Aqui no salão aqui, nossa, né? A gente tem a barbearia e tem a parte de salão. Beleza? Aqui, a gente cortamos o cabelo de um cliente que ele veio da Inglaterra e ele corta somente com nós. Por quê? Porque aqui da cidade, o único salão que ele consegue se comunicar é a gente. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma colaboradora que fala inglês. Não estou falando que ela não precisa ser ela é a melhor da cidade de cortar cabelo. Não. Talvez, se ele fosse em outro lugar, ele encontrar também um barbeiro ou uma cabeleireira que cortasse bem o cabelo dele. Tá? Que satisfazesse a necessidade dele. Mas ele precisa de outras habilidades. Ele precisa que a pessoa saiba se comunicar com ele. Tá? E quem se comunica com ele? A nossa colaboradora. Por quê? Porque ela fala inglês. Onde que ela aprendeu? Ela estudou. Ela desenvolveu essa habilidade que faz ela se tornar diferente no mercado. Diferencia ela do mercado. Porque se você for pegar, quantos barbeiros que falam inglês, que podem se comunicar? Eu vejo, por exemplo, a gente vê aí não é menosprezando, diminuindo as barbearias do mundo, não. Mas você vê no Brasil cara muito bom, tecnicamente, muito bom mesmo. Tá? O cara que sabe cortar um cabelo perfeitamente. O cara faz parte química, tudo ótimo, faz barba de forma maravilhosa. Só que o cara não sabe falar inglês. Como que ele vai lá para uma barbearia lá na Califórnia ganhar seus 300, 400 dólares por dia se ele não consegue falar inglês? Ele vai chegar lá e vai fazer o quê? Certo? Tá? Não é a parte técnica ele sabe. Mas ele precisa dessa habilidade para poder se destacar no mercado. Então, o barbeiro hoje em dia, ele não pode se valer só da habilidade técnica. Okay? Só a habilidade técnica não vai auxiliar ele. Tá? Principalmente se você é barbeiro ou tem barbearia, só a habilidade técnica não vai te ajudar.
Tá? Principalmente se você tem a barbearia. Se você tem a sua barbearia, se você... Ah, Eduardo, eu corto meu cabelo aqui sozinho. Tá? Eu tenho, quer dizer... Corto cabelo sozinho, desculpa. Ah, Eduardo, eu tenho uma barbearia, só eu lá, só atendendo. Pô, se você não desenvolver as outras habilidades, vai ficar difícil de você crescer. E eu vou falar mais, se você for um cara que tem uma habilidade bacana, vai chegar um ponto que essas outras habilidades vai fazer falta pra você. Porra, eu conheço muitos casos do barbeiro, que o cara começou sozinho ali, o cara corta super bem, muito bom, ele atende muito bem e ele começa a ter uma clientela legal. E passa um tempo e ele fala assim, pô, vou contratar um barbeiro, 2 barbeiros, e daí o que entra? Entra a questão de gestão, que ele não tem, que ele não conseguiu se desenvolver quando ele estava sozinho, quando ele estava no começo ali, aprender. E aí ele começa a bater cabeça. Certo? E muitos deles às vezes fecham o negócio, falam assim, ah, pô, barbearia não é bacana, não dá dinheiro. Não, barbearia é bacana, dá dinheiro. Só que à medida que você vai crescendo dentro da barbearia, suas habilidades técnicas não vão se sobrepor. Sabe? Não é a técnica que vai te fazer crescer. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que é fato. Vocês podem verificar sempre. Eu acompanho muito o seu Elias, gosto como todos os barbeiros, né? Ele é um baita empreendedor. E pergunta para ele se é a parte técnica que ajudou ele. Se é a parte técnica. Tá? Ele não fala não, velho. Não foi só a parte técnica. Tá? Não é só a parte. Ele correu atrás da parte técnica? Sim. Ele teve que melhorar. Cortar cabelo bem é o mínimo. Só que não é isso que vai fazer ele crescer. É outra coisa, ó. É outras habilidades. Habilidades comportamentais. Ele teve que mudar a forma de enxergar o mundo. Teve que buscar novas habilidades. Quando eu entrei na faculdade de administração, uma das minhas dificuldades eu tive ali foi com relação à matemática. Por quê? Porque eu sempre estudei em escola pública, como a maioria de vocês, tá? E na escola pública a gente sabe que o ensino não é igual ao ensino da particular. A gente tem, infelizmente está cada vez mais caindo a qualidade do ensino público, tá? Mas eu via que eu tinha que desenvolver essa habilidade que eu não tinha. Tá? Então, graças a Deus, eu tive ótimos professores que me ajudaram, contribuíram para quê? Para desenvolver essa habilidade. Então, a partir do momento que eu desenvolvi essa habilidade, as coisas foram melhorando. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento e ver, né? Ter essa visão crítica também na gente. Fala, pô, velho, isso aqui eu não sou bom. Pô, Eduardo, eu tenho problema com comunicação. Vai ler, velho. Vai fazer um curso de oratória. Tá? Busque essa habilidade. Porque você precisa dela. O cliente hoje, ele vai sentar na sua cadeira e ele quer ser bem atendido. E como você faz um atendimento? Meu amigo, se você não tiver uma comunicação, uma empatia, né, saber recepcionar o seu cliente, vai ficar difícil. Você vai ter que conversar com ele. Tá? E às vezes vai querer conversar. Tem clientes meus que falam sobre futebol, tem cliente meu que falam sobre economia, tem cliente meu que fala sobre política, né? Tem cliente meu que fala sobre questões históricas. Então, dependendo do cliente, ele vai querer um assunto e você tem que perguntar para ele, saber, né, se comunicar, conversar com ele e deixar ele dar a opinião dele. Tá? Também você não pode, por exemplo, você tem que ter essa autorreflexão. Pô, você está ali atendendo o cliente. Tem cliente que também que não quer conversar, não tem problema. Você tem que ter também essa noção, né? A partir do momento que você tem esse autoconhecimento, você vai saber, pô, esse aqui, cara, só quer ficar de boa ali, quer fazer a barba e relaxar. Aí quer ficar 30 minutinhos ali, de boa, sem pensar em nada. E não tem problema nenhum. Só como é que você descobriu isso? Não foi com a sua habilidade técnica. Foi com a sua habilidade comportamental. Tá? Uma dos fatores, né, que vai diferenciar você hoje no mercado, nesse novo mercado do século XXI na barbearia, são as suas habilidades comportamentais. Você vai encontrar barbeiros ali que cortam super bem. E às vezes o cara, né, também o cara corta super bem, atende super bem, e por que está ganhando pouco? Às vezes está no lugar errado. Você vai ver cara e você fala, porra, velho, mas eu corto melhor que esse cara. Olha, vou falar pra vocês o seguinte, um dia você pode perguntar ali, ó, você vai numa barbearia que tem vários barbeiros, certo? Ou um dono de barbearia onde tem vários colaboradores, pergunta pra ele, porra, qual que é o seu melhor barbeiro?
Nem sempre o melhor barbeiro vai estar ali. Eu posso falar para você que nem sempre, na maioria das vezes, o melhor barbeiro é o que melhor corta. Porque o corte, pessoal, a parte técnica você pode equiparar. Certo? A parte técnica você pode equiparar. Mas a parte comportamental, isso vai ser o diferencial. Tá? Isso vai ser o seu diferencial. Por quê? Porque o Eduardo só tem um Eduardo. O João só tem um João. O Michael só tem um Michael. O Thiago só tem um Thiago. Tá? Eu não consigo copiar o comportamento. Por exemplo, eu não vou conseguir copiar o comportamento do seu Elias. É dele. A habilidade comportamental é dele. Eu vou ter que correr e desenvolver a minha. Certo? E mesma coisa, o seu Elias não vai conseguir copiar a minha habilidade comportamental. Olha que maravilha. Cada ser humano é único. Então, o que vai te tornar único no mercado são suas habilidades comportamentais. Não são suas habilidades técnicas. Que as técnicas você vai estar sempre correndo, melhorando, bacana. Certo? Tá? E às vezes você fala assim, pô, Eduardo, mas o meu corte eu não acho bacana. Fala, bem, né? Você tem aquela visão bem crítica, aquele negócio que, eu nunca sou o melhor, né? E porque a gente tem esse hábito de achar que nós somos horríveis e tudo. Às vezes o cara tem esse pensamento. Mas para o seu cliente, o seu corte é 10, velho. O cara corta com você, ele gosta de você. Para ele aquilo ali é ótimo. Entendeu? Tá? Então, às vezes a gente se preocupa muito em agradar outros barbeiros em vez de agradar o nosso cliente. Esse que está o erro. Eu quero agradar o meu colega de trabalho, né? O meu barbeiro, quero postar e não penso no meu cliente. Então, quantos barbeiros postam, às vezes, o corte ali para agradar o cliente? Isso vai agradar o cliente? Será que vai agradar o cliente mesmo? Vai trazer mais clique de cliente ou vai trazer mais like de outros barbeiros? Okay? Então, hoje, a habilidade, às vezes, que a gente vê que o cliente necessita, não são habilidades tão técnicas, são habilidades comportamentais. Aí que está o problema. Tá? A sua forma de se colocar à frente do cliente, se apresentar com o cliente, de comunicar com o cliente. Esses são alguns pontos que qualquer barbeiro deve estar prestando atenção. Eu trabalhei durante 3 anos na Lojas Renner. Lá eu aprendi uma coisa que se chama encantamento de cliente. Você sempre superar a expectativa do cliente. Se coloca primeiro no lugar do cliente, vê como você gostaria de ser atendido. Certo? E daí você melhora isso. Você encanta, você surpreende. Isso é bacana. Beleza? Meu amigo, paz a todos, sucesso para todo mundo e bora lá. Se gostou do conteúdo aí, né, deixa um like, siga a gente no nosso canal aqui no YouTube, Edu Barber Finance, tá? E curta aí, a gente tá também no Instagram, Edu Barber Finance, lá a gente tem a jornada do barbeiro de sucesso com várias dicas. Se você gostou, só acompanhar, galera.